E eles só escrevem e eu vou falando. Gente, boa noite. Então, desculpa que estou meio descabelada, estava dando aula agora. Bom, hoje então eu queria fazer duas etapas, na verdade, a nossa aula. A primeira etapa é fazer uma pequena revisão de alguns conceitos que vocês já viram, né, nessas últimas duas semanas e meia. E depois trabalhar um conteúdo novo, na verdade. Não totalmente novo, porque já está um pouco apontado no material que vocês têm acesso, mas eu queria fazer um pouco uma demonstração prática aqui, já que a gente está tendo esse meio contato prático, pelo menos ao vivo comigo agora, então mostrar para vocês alguns princípios da biomecânica, mas e demonstrar mesmo com o meu corpo, até ela tá com roupa de trabalho, para a gente depois poder trocar um pouco melhor quando for mesmo ter aula prática nos polos. Então, vocês estão vendo todos vocês estão vendo os slides, né? Todo mundo está vendo slide, gente? Tá, legal. Então, bom, aqui só vocês já sabem mais ou menos o que é a introdução do que a gente está fazendo da biomecânica. Na verdade, embora a disciplina seja de percepção corporal, eu escolhi aprofundar com vocês em uma técnica de trabalho corporal, né, para o teatro e para a dança, na verdade, para a gente poder ter alguma coisa um pouco mais concreta do que ficar com várias coisas muito superficiais. Já vai ser difícil, inclusive, com a biomecânica já é difícil, mas mais técnica seria mais. Ó, eu estou vendo que está chegando bem ruim para vocês aí, eu não sei porque está acontecendo isso, os slides, mas enfim. Como é só uma retomada, acho que não tem tanto problema. Então, eu queria só retomar com vocês um pouquinho da diferença, da noção de corpo cotidiano e corpo cênico. Eu acho que vocês lembram dessas duas figuras que vocês têm também nos capítulos. Então, essa primeira figura que vocês estão vendo aí, que é da fábrica, na verdade, é muito impactante, eu acho, inclusive porque aí parece realmente que o corpo é uma máquina, né? Mas não é a máquina não é o corpo a máquina que o Merhold vai falar lá para frente. Por isso que eu também trouxe essa imagem. O corpo cotidiano, o corpo máquina do trabalho braçal e do trabalho, principalmente se a gente for ver das linhas de produção do operário, é algo que vai inspirar o Merhold, mas não da forma que ele é usado na nossa sociedade no trabalho alienado, né? Então, é bem diferente. Acho que gostaria que vocês, inclusive, refletissem sobre isso para a gente conversar um pouco mais para frente, se está clara essa diferença entre o corpo cotidiano alienado, que é do trabalho alienado, das relações sociais alienadas, ou seja, não conscientes, automatizadas, que reproduzem padrões, e o corpo mecanizado, entre aspas, o corpo codificado, consciente, né, de um movimento que é trabalhado para a cena para gerar exatamente a consciência do movimento, e embora seja um movimento que possa, sim, trazer fragmentos, digamos, de movimentos de trabalho, do trabalho que o corpo exerce no trabalho produtivo, né, na fábrica e tudo. Então, existe uma diferença bem grande aí. Então, vocês estão vendo essa imagem, que é esse trabalho na fábrica, esses vários operários, que eles, de fato, é diferente de quando tem aquelas várias máquinas e o operário, ele entra no meio das máquinas, aí praticamente é uma linha de produção apenas onde o corpo humano funciona como uma máquina, literalmente, com movimentos repetitivos, e alienado também no próprio processo da produção, porque você pega um objeto, trabalha, põe uma tampinha, põe uma outra peça e passa. Você não sabe montar o objeto completo, né? Esses operários que estão aí, que a gente está vendo. E uma imagem que, na verdade, é ilustrativa do corpo cênico, do corpo em couro também, porque aí é um couro cênico, e que trabalha essa questão também da máscara neutra, que é um recurso que muitas das linguagens
teatrais que vão se debruçar sobre a questão do trabalho corporal, vão utilizar a máscara neutra. Por quê? Essa máscara neutra que vocês estão vendo de perfil, ela na verdade, qual que é o objetivo dela? Tirar toda a expressividade facial, toda a referência facial para dar visibilidade para o corpo, para o movimento, né? Para as posições, para a postura, enfim, para a expressividade, para a plasticidade corporal. Então, esse slide é um pouco para retomar esses conceitos. Daí, então, puxa, gente, agora eu vou ter que mexer nesse... Tá muito ruim aqui esse slide, desculpa, mas alguma coisa aconteceu aqui. Nossa. Ah, sim, vocês estão vendo toda a tela? Puxa, mas tá muito ruim, gente. Que pena. Deixa eu ver se eu consigo, porque tá da metade do que eu quero não está simplesmente. Espera um pouquinho, porque ele desconfigurou totalmente aqui, na verdade. Poxa, espera um pouquinho. Compartilhamento. Este está melhor que o anterior. Mas não tá bom, viu? Tá bem ruim. E pior que bem prejudicial para o que eu vou trabalhar agora. Porque metade do slide não tá aparecendo. Ai, o que a gente faz? Acho que talvez eu tenha que chamar... Poxa vida, não esperava isso. Espera só um minutinho, eu vou chamar a Karen e ver se ela sabe mexer nisso daqui, porque mais da metade do slide não está aparecendo para vocês, do texto. E era exatamente esse é o conteúdo novo que a gente vai entrar, entendeu? Como assim está aparecendo normal? O que vocês estão lendo? Vocês estão lendo iniciar o percurso de uma ação no sentido oposto de sua finalização, aticar. Depois vocês estão lendo buscar, colocar o corpo e... Aparece o que depois disso? Que aqui, como eu não estou vendo, eu não sei o que vocês estão vendo. Bom, então, não aparece, tá vendo? Não aparece depois disso, né? Quer dizer, não, ó, tá falando aticado, mas depois não tá falando possível, né? Não aparece. Somente até esse ponto. Não, então tá ruim, gente. Espera só um minutinho que eu vou ver. Já volto. Não, mas aqui não tá aparecendo. Porque o que aconteceu? Tá totalmente... Essas letras são grandes e mais da metade do texto não tá aí. É o conteúdo novo, assim mesmo, sabe? Ela tá escrevendo. Será que a gente para um pouquinho? Como que teria que ser? Pergunta, tem como mudar? Tem como mudar, Juliana? Eu tenho que escrever aqui? Mas não converteu. Eu tenho apresentação, tem como fazer isso agora? Se ele tivesse me falado, é tão fácil gravar. Eu tenho aqui, dá pra eu pôr em PPT, é muito fácil. Eu posso mandar. Juliana, ela faz tudo online. Juliana, você tem como colocar PPT? Quer que eu coloque, te mande? Como que a gente faz? Me manda aqui. E como manda pra ela? Eu gosto de pedir ideia, irmã. Você tem lá, então? E você... Tá. Tá bom. Então ela vai mandar pra você. Bom, enquanto isso, vocês estão me ouvindo? Pessoal? Calma, deixa eu ver aqui. Participantes. Todos.
Tá, enquanto isso, que ela vai melhorar aqui, porque realmente é importante, porque é exatamente o conteúdo que a gente vai trabalhar agora. Eu vou tentar falando, pelo menos, um pouquinho da revisão do que é a questão do corpo que pensa, dos princípios da biomecânica, que na verdade eu não ia entrar muito nisso, mas como a gente tem que esperar a Juliana fazer esse problema aí que deu, então eu vou retomar alguns princípios que vão ajudar, na verdade, na compreensão do que a gente vai desenvolver hoje também, então não tem problema. Bom, vocês viram que, muitos de vocês, inclusive, escreveram, né, no próprio fórum, que do corpo mecanizado, do corpo que pensa, da racionalização, do controle. Eu queria só dar uma pequena contextualizada porque naquela época era tão importante isso. E por que hoje, quando a gente for trabalhar com a biomecânica, que é na verdade exatamente as unidades que estão vindo agora, que essa semana, na próxima principalmente, vocês vão ver que eu vou dar como uma flexibilizada, de certa forma, em alguns dos conceitos para aplicar, né, atualmente também, porque qual que é o problema? Você tinha, antes do Meyerhold, do trabalho que ele fez, e ele é bem precursor nisso, assim, você tinha um corpo mecanizado, mas na artificialidade das técnicas de dança e de teatro, né? Eu sei que a disciplina ela é mais voltada para a dança, e a biomecânica ela também ela é aplicada às artes cênicas em geral, né? Na verdade, não só ao teatro. Mas o que acontecia? Você tinha quase que uma separação entre o corpo e a mente. Então, o corpo, ele estava mais dedicado ao movimento da dança, mas uma dança também muito contida e pouco espontânea, também muito alienada do balé clássico, principalmente a dança mais, digamos, oficializada, né, que estava com códigos bem rígidos, inclusive, se a gente tiver bem na cabeça o que significa o balé clássico. Então, você tinha um corpo também alienado na dança, pela máxima, digamos, tecnização da dança, na dança, no balé clássico. Por outro lado, no teatro, falando de corpo nas artes cênicas, né? Por outro lado, no teatro, você também tinha um corpo alienado, no sentido, era um corpo que ia a reboque do que estava falando o texto, do que estava, entre aspas, tentando vir na questão da emoção, do sentimento, mesmo com o naturalismo, com o Stanislavski, ainda o corpo ele não estava sendo trabalhado como um signo primordial da cena, né? E então, o que acontece? Você tem alienação também dentro das artes. Não quer dizer que faz arte que, na verdade, tem consciência do que está fazendo o próprio intérprete, seja ele dançarino ou ator. Então, o que o Meyerhold vai propor para as artes cênicas, para o teatro, principalmente, ao mesmo tempo, tem muita gente, por exemplo, da Alcroze e tudo, vai estar fazendo o mesmo tipo de pensamento para a dança. Só que o que ele faz, o Meyerhold, que na dança vai, de certa forma, demorar um pouco mais para entrar em termos de técnica, né? Ele vai pensar como que eu trabalho uma técnica corporal que desnaturalize o corpo para o teatro. E para a dança, como que isso é aplicável? É uma técnica corporal que traga consciência para o movimento técnico. Ou seja, se eu levanto o braço aqui, no balé clássico, por exemplo, por que eu faço isso? O que é essa plasticidade desse movimento traz, em termos expressivos, para a minha comunicação com o público, que não outro movimento? O bailarino, ele não tem essa consciência, e não tinha naquela época. Na verdade, tanto o teatro e a dança, eles vão ter uma ruptura muito grande nesse começo do século XX, que vai se debruçar sobre essa consciência do intérprete. Então, quando o Meyerhold vai falar do corpo que pensa e vai trazer os enunciados da biomecânica, no fundo, ele está sendo quase o porta-voz de quase todos os movimentos de vanguarda das artes cênicas e das artes em geral também, de uma certa forma, na sua essência, de todo o século XX. E eu diria que até hoje quase nada se criou, muito se repetiu. Mas isso não é ruim por si, no sentido, se repete na essência, né? Na essência do questionamento, na essência
do questionamento em termos da própria cena, do próprio trabalho corporal. Bom, daí o que vai acontecer? E como que ele vai trabalhar isso? Vai, a partir dos desafios que a própria Revolução Russa, o contexto que ele estava vivendo, que tem muito a ver com o nosso, que tem muito a ver com muitos momentos do contexto histórico de muitos países ao longo do século XX, que é essa necessidade de democratização do conhecimento e da prática teatral, da dança, das artes em geral, e que vem, antes de tudo, com a própria democratização da educação, do ensino, da alfabetização, inclusive, né, que os movimentos revolucionários foram, de fato, os que avançaram muito mais nesse sentido, mas que, no fundo, a gente pode ver em vários momentos do século XX, e ainda hoje, onde que esse viés social da arte realmente encontra vazão, que não é em todos os lugares da expressão artística que isso vai ter realmente vazão, mas para o nosso curso, principalmente de arte e educação, isso é bem importante, né? Que está totalmente aliado à questão da necessidade da democratização da educação e da arte. Então, é bem importante para a gente. Deixa eu só perguntar aqui para a Juliana se ela já fez a alteração para a gente entrar nisso ou não. Ixi, travou? Tá travado, Prudentópolis? Então, pessoal de Prudentópolis. Tá, pode ser local, mas só para saber se eles... Pessoal de Prudentópolis, como tá? Xixi, o que está acontecendo aqui? Ah, caimento no momento. Você está fazendo alteração, né, Juliana? Espera só um pouquinho, gente, que está tudo sendo... Tá bom. Calma que eu tô achando que tá com problema ainda. Bom, deixa eu ver. Juliana, você tá vendo que ainda tá com problema, né? Só que um pouco menos pior, eu diria, do que antes, que pelo menos os textos que eu vou precisar mais, eles estão aí. Só que ele tá bem ruim de ver, porque eu acho que o contraste da imagem de fundo piorou, enfim, não tá como eu mandei, na verdade. Você consegue arrumar ou vamos assim mesmo? Você consegue aumentar os contrastes, mudar, melhorar um pouquinho aí, ou não? Ou você quer que... Ou tento continuar assim mesmo? Não? Tá. Porque eu não mandei assim, eu mandei bem contrastado. Mas tudo bem. Se não der, vamos que vamos. Nossa, mas por que está acontecendo isso, então? Tá. Tá, tudo bem. Pessoal, vamos continuar e eu vou ler então, acho que vocês vão ver mais ou menos, não vai estar tão bom o slide, mas acho que é melhor do que nada. Posso continuar? Vocês estão me ouvindo? Sim, mas o Prudentópolis está dizendo que travou, deve ser local, mas eles não estão... Não tem problema nada, né? Mas e o que eu faço? Continua. Depois, normalmente é uma chamadinha, mas eu já volto. Então eu vou continuar, mas olha, deu problema, já não tá bom ainda. Eu que mandei pra ela. Porque assim, tinha um texto bem grande. Então,
máximo. Então, mas eu tinha mandado bonitinho o texto no slide, contrastado, tava lindinho. Era só salvar em PPT. Eu havia que esse mesmo enviou. Ah. Daí ele, em outro formato, eu acho que você fez um formato, daí aqui a DRO está diferente. Ah. Deve ser isso. Bom, tudo bem. Vamos improvisar. Então tá bom. Pessoal, então tá tudo bem. Prudentópolis provavelmente travou, mas os outros, além de Goierê, todo mundo tá ouvindo? Lapa, Nova Tebas, Pinhão. Tá todo mundo ouvindo? Nova Tebas, sim. Pinhão, Lapa, sim. Pinhão. A gravação está aqui. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Mesmo que esteja ruim, eu acho que Pinhão e Prudentópolis devem estar com problema. Mas, enfim, vamos continuar. Eu vou ler, tá, o pouco texto, porque como tá ruim, desconfigurou pelo jeito aqui, era outro programa. Só para a gente não perder. Então, o que vai acontecer? Para que isso que tudo que a gente falou, essa consciência corporal que não desce do além, não é um texto, na verdade não é uma questão teórica, né, de convencer o corpo de que ele tem que compreender as coisas. É uma construção onde o corpo pratica algo que sim fornece instrumentos para o desenvolvimento dessa consciência corporal. E como que ele vai desenvolver isso? Né, Rose? Ele vai fazer o seguinte, vocês já leram provavelmente, mas só vou retomar um pouquinho. O que ele vai fazer? Chegou na evolução, ele tinha esse problema, eu tenho um monte de gente que quer fazer teatro, que está fazendo teatro, mas o quê? Como eles começaram a fazer teatro? Eles começaram a fazer teatro como eles faziam antes da evolução, e na verdade, muitos que não tinham contato com nada e coisa alguma, é da referência que poderiam ter do que poderia ser teatro, ou seja, um monte de forma pronta. É como se hoje acontecesse um processo assim de democratização radical do tempo livre, né, para fazer arte, para produzir arte, e daí todo mundo aqui resolvesse fazer teatro. Como que seria o teatro? Muito provavelmente seria uma telenovela, né? As pessoas reproduziriam o que é a telenovela. Por quê? Porque é a referência cultural mais forte pra gente. Então, daí a gente iria olhar e ia falar, meu, mas a gente fez tudo isso para fazer o mesmo de antes? Qual que é o sentido, né? Será que está realmente criando consciência? Será que está realmente explorando as possibilidades expressivas do corpo, do ser humano, da liberdade que poderia gerar, né, em termos expressivos? Não, né? Se você reproduz o que você estava antes, não é algo que é mais livre, é o mesmo. Então, o que ele falou? Eu vou desenvolver, lógico, ele já estava aí 20 anos de carreira, muito mais que isso, era um ator e um diretor reconhecidíssimo. Na época, quando ele foi nominado diretor de teatro do Ministério da Educação para o povo, ele falou, eu vou sintetizar muitos dos meus estudos de trabalho corporal antinaturalista para ser facilmente difundido, facilmente massificado, para que todo mundo possa experimentar no corpo uma outra forma de expressividade, uma outra forma de trabalho corporal, uma forma instrumentalizar o corpo para outras formas, outras linguagens realmente da cena. E foi aí que ele desenvolve o que a gente vai chamar de étude, que é uma palavra, na verdade, em francês. É aí que ele desenvolve essas sequências de movimento que ele chama étude. Mas o que é mais importante, na verdade, até antes da questão da sequência de movimentos em si, é que para desenvolver essa sequência, que vocês, calma, que vocês vão ver, que acho que vocês inclusive já viram, né, porque eu disponibilizei um link na página de aprendizagem, né, no Moodle para vocês. Antes de ele desenvolver isso, ele vai desenvolver os princípios do movimento, que é isso que eu gostaria de tratar com vocês hoje. Que é o quê? Para cada movimento, se a gente pensar que o etude ele é um texto completo, para cada frase corporal, né, para cada movimento completo, você teria
um percurso também. Que ao você destacar isso e trabalhar cada frase, é como aprender a falar uma língua. Eu sempre falo isso aqui para os estudantes também. Se você vai aprender a falar francês, inglês, seja lá o que for, você vai aprender primeiro o como. Você vai aprender, na verdade, muitas vezes o contexto inteiro, que é o que ele fazia também. Depois você vai ver como montar uma frase. E dentro da frase você vai entender as palavras. Agora, como é o nosso corpo aprender uma outra língua, né? Como é o nosso corpo aprender um outro jeito de se expressar? Então é a mesma coisa que ele propôs. E para isso ele fez o etude, que é como se fosse um texto, um contexto, onde você poderia experimentar várias coisas. E dentro do etude tinha várias frases. E dentro das frases tinha como se fosse a sequência, como você falar, por exemplo, é o sujeito, o verbo e o objeto. Por exemplo, você monta uma frase, você precisa desses elementos. A mesma coisa ele fez com o corpo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai falar que o movimento ele é feito de alguns momentos, alguns princípios. Eu vou fazer uma coisa para vocês aqui. Vocês conseguem me ver? Mais ou menos? A parte de cima, pelo menos? Então, o que ele vai fazer? Que é o que vocês estão lendo aí. Por exemplo, se eu vou para frente, se o meu movimento é um deslocamento para frente, assim, então o que ele vai fazer? Ele vai falar, para eu ir para frente, eu preciso fazer um movimento que ele vai chamar de atcar, que é um movimento, eu vou para trás, para ir para frente. Então, por exemplo, se eu fosse pegar um copo que está aqui, então o que eu faço? Eu vou para trás para ir para frente. Esse ir para trás, essa recusa do movimento, ele chamava de atcar. O desenvolvimento do movimento ele chamava de possil, que é o desenho do movimento. E que era muito importante ser feito com precisão. E o freio, ou seja, quando você está finalizando o movimento, é como uma frase. Eu vou falar para vocês, por exemplo, eu vou ler a primeira frase que está escrita aqui. Iniciar o percurso de uma ação no sentido oposto de sua finalização. Atcar. Oi, estão me ouvindo? Alguém? Responde sim. Alguém? Ah, tá bom. Beleza, agora já sei que sim. Tudo bem, tudo bem. Então, olha, iniciar o percurso... Quando eu for falar isso, essa frase, o que eu falo? Eu começo, iniciar o percurso de uma ação no sentido oposto de sua finalização. Poderia até ter uma vírgula aí, né? O que acontece? Chega no final... É como se eu freasse, pontuasse da sua finalização. Atcar. Atcar. E daí pontuo. A mesma coisa eu faço com o corpo. Então eu tô aqui. Eu vou pegar o copo aí para perto de vocês. Então eu vou para trás, para frente, pego e pontuo. Ó, calma, deixa eu ver aqui. Que essa câmera é bem linda. Pego e pontuo. Agora eu vou beber. O que eu faço? Para baixo, para cima, pontuo. Bebo. Vou tirar o copo. Seriam os princípios. Estou aplicando esses princípios numa ação bem simples, tá? Mas o que ele faz? Quando esses princípios estão no etude, que ele chama, na sequência de movimento que ele estabeleceu, eles vão ajudando, quando você realiza com o seu corpo, eles ajudam a gente a começar essa percepção corporal, literalmente, de qual que são os percursos dessa nova gramática corporal, que é a biomecânica. E que poderia ser outra, porque na verdade a biomecânica ela vai trabalhar, ela é uma, mas por exemplo, a mímica corporal dramática do Decroux, que é também um trabalho corporal que se desenvolve na França, mais ou menos na mesma época, também vão trabalhar movimentos, sequência de movimentos com esses mesmos princípios. Na dança, a gente vai ter isso como princípios e não como sequência, muitas vezes. Porque uma das coisas da dança moderna era exatamente não fazer o que a dança clássica fazia, que era o quê? Pas de bourrée, soutenu, né? Fazer toda aquela forma, não ser formal.
e trabalhar o movimento a partir da coluna, a partir do interno, a partir dos eixos, a partir de outros elementos. Então, a dança moderna, ela vai primeiro se dedicar bastante em quebrar tudo isso. E que, na verdade, coincide em muitos aspectos com essas técnicas que eu estou falando, que a gente está experimentando agora. Mas são outras, tem outras realmente, né? Daí, como a gente estava falando, então, olha, tá aí. Iniciar o percurso de uma ação no sentido oposto de sua finalização. Então, seria esse, o ate-casa, a recusa. É esse impulso que eu faço, né? Depois, qual que é o próximo momento? Na verdade, são dois. Você tem o desenvolvimento, que ele vai chamar passivo ou possível, depende do lugar onde você vai... Porque como é russo, traduzindo para o nosso alfabeto, tem várias... Às vezes traduz com A, com O. Você tem, eu vou ler, né, porque vocês não estão vendo muito bem. Buscar colocar o corpo e manipular objetos, apresentando-os ao espectador em posições inusitadas, diferente como são percebidas normalmente. Rakursi, que é o desenho. Como que eu crio, como que eu estabeleço, ou como eu reproduzo desenhos que, na verdade, não são os habituais, não são os naturais? Eu acho que, se vocês viram o vídeo do Atirando a Pedra, vocês vão ver que o desenho do Atirando a Pedra não é um atirar a pedra natural, porque para atirar a pedra, eu pego uma pedra e atiro. Eu não preciso fazer toda essa sequência de movimentos que ele vai propor para atirar uma pedra. Ou mesmo se vocês viram no Google, não sei se vocês procuraram, que se você colocar biomecânica e Meyerhold no Google, no YouTube, vai aparecer um monte de vídeos, né? E um desses vídeos é exatamente do próprio Meyerhold fazendo um estudo que chama Golpe com Adaga. Nesse também, você não precisa fazer tudo isso que ele coloca. Você pode pegar uma adaga e uma faca e pum, golpeia. Você não precisa fazer um monte de movimento que desenhe, na verdade, e que deixe cênico essa ação. Então, ele vai chamar, esse desenho cênico da ação, ele vai chamar de Rakursi. E daí, o que vai ter, que são os outros três elementos, né? Tomar consciência da variação rítmica do desenvolvimento. Então, esse possil, ele é essa variação rítmica. Tem movimentos dentro de uma frase que são curtos, que são rápidos, como um longo texto. Tem frases curtas, tem frases longas, tem frases que eu uso ponto, tem frases que eu uso vírgula, tem frases que eu uso 2 pontos. Como que é? Como que é isso no corpo? Conclusão, né, que eu estou chamando aí de ponto. Aí ele vai chamar de freio, o tótica, e o ponto, que é o tótica, e o freio, que é o tormos, que é um freio suspensão, ou seja, eu vou acabar uma ação, eu não pego o copo e tum, né, não é aqui, tum, eu pego o copo suspenso, meu corpo está pronto para a próxima ação, eu tomo aqui, é uma suspensão. Por quê? Porque vai vir outra coisa, não é uma finalização, tá? O ponto, ele é ponto e suspensão ao mesmo tempo. E o tormos, que é o freio, é essa preparação para a suspensão, na verdade. Bom, daí tem uma nota que eu coloquei da Maria Thaís, que é uma diretora muito boa de teatro, que trabalha bastante essa técnica como pedagoga, que ela vai falar então do Atkas, que na verdade de todos esses elementos, talvez o Atkas seja o mais específico da biomecânica, que nenhuma outra codificação corporal vai trabalhar tanto quanto a biomecânica do Meyerhold. Então o que ela vai dizer? O Atkas, literalmente recusa, é um conceito essencial da biomecânica. Enunciado em 1914 no Instituto de São Petersburgo, de Petersburgo, é definido tanto como um elemento de fragmentação da linha principal da ação, separação do movimento precedente e preparação do movimento seguinte, quanto como um movimento em sentido inverso, opondo-se... Não, está errado aqui, eu estudei. Opondo-se a algo da direção do movimento do conjunto. Para mim está...
Está sobreposto aqui. Bom, de conjunto. O recuo antes de avançar, né? A flexão antes de se levantar. O Atkas permite, portanto, isso é muito importante, controlar o movimento. Assim complicado e decapado. Reforçar a atenção do público, mas também a do parceiro, em função de um jogo autenticamente coletivo. E, por fim, aumentar a expressividade do jogo pela introdução de uma espécie de impulso preliminar. Aí tem muitas coisas importantes, na verdade, que eu acho que vocês, se vocês lembrarem do que vocês leram dos enunciados da biomecânica, acho que talvez comece a ficar mais claro os enunciados, como eles, né, porque uma coisa é a teoria, parece uma frase feita, como que eles ganham concretude no trabalho corporal. Então, aí eu acho que essa conceitualização que a Maria Thérèse faz, ela é muito boa, ela serve. Por quê? Então, o que ela vai dizer? O Atkas, ele é tanto esse movimento de recusa, quanto um movimento onde eu vou estar falando, olha, se eu estou indo para trás é porque eu vou para frente, parceiro, vamos comigo. É um movimento de criar junto, porque se você sabe que toda vez que eu for fazer um movimento, antes de fazer, eu vou fazer um movimento inversamente, né, no sentido contrário, você vai entender esse código, e você que tá contracenando comigo, ou jogando comigo, você vai começar a se preparar para o meu movimento na minha recusa, no meu Atkas. Vocês conseguem entender isso que eu estou dizendo? Tá ficando mais claro ou tá ficando mais escuro? Tá ficando mais claro ou tá ficando mais confuso? Responde aí, pessoal. Povo, pessoal, estão me ouvindo? Sim, mas está ficando mais claro, é isso? Esse sim é mais claro ou esse sim é mais? É que estão me ouvindo. Tá, vou repetir então, porque tem alguns que não tá muito claro. Claro, gente, isso na oficina prática que eu vou dar para vocês nas próximas semanas vai ficar muito mais claro, né? Mas, vamos lá. Então, o Atkas, ele vai ser um elemento, um princípio do movimento, para o Meyerhold, que vai ter, talvez, nele, um recurso pedagógico por excelência, tá? Da biomecânica. Por quê? Porque ele é, ao mesmo tempo, um recurso do próprio movimento, da construção do movimento, que é o impulso para o movimento. Então, por exemplo, se eu vou, por exemplo, vocês viram o Atirando a Pedra, né? Então, eu vou só fazer uma partinha do Atirando a Pedra. Se eu vou para frente, eu vou para trás para montar a minha posição, a minha postura. Vou sair correndo? Eu vou para trás do impulso para a própria corrida, né? Depois disso eu corro para frente, certo? Então ele é um impulso. Ele é um impulso para o movimento. Ao mesmo tempo, pensem que nas aulas de biomecânica, na prática da biomecânica, ela é sempre coletiva. Então, como que eu vou fazer todo mundo fazer uma coisa ao mesmo tempo? Não é muito mais fácil se eu codificar, na verdade nem é só codificar, se eu convencionar que toda vez que eu fizer um movimento, eu vou fazer um movimento antes, no sentido inverso? Por quê? Se eu faço um movimento no sentido inverso, por exemplo, eu estou aqui, eu vou para a esquerda aqui, para a minha esquerda. Se eu comecei a ir para a direita, vocês já sabem que eu vou para a esquerda. Aí se vocês perderam, se vocês estão tentando fazer algo comigo e perderam a minha ida para a direita, vocês sabem que o próximo movimento vai ser para a esquerda. Então vocês encaixam aí. E é uma afinação corporal coletiva. Eu sei que talvez fique muito abstrato, porque é aula prática por
só teórica e assim de conversar é bem difícil, né? A gente vai precisar fazer essa prática de fato. Mas, então ele vai ter essas duas funções, de qualquer forma. Ele vai ser impulso, né? Ele vai ser impulso e ele vai ser um elemento de afinação corporal coletiva. Vamos colocar assim, ele vai ser um elemento de preparação para o movimento seguinte. Ele vai ser um elemento de controle do movimento, como a Maria Thaís escreve aí também. Então ele é algo que, ao mesmo tempo, ele é um recurso que fragmenta, que compartimenta a informação. Alô, agora estão me ouvindo? Acho que sim. Beleza. Tá. Então vamos ver se tá todo mundo, porque acho que alguns perderam aqui. Prudentópolis está aí. Nova Tebas, Goiereno, não tá aqui aparecendo. Agora foi. Tá. Nova Tebas, Lapa, Goiere. Goiere tá aí? Não, né? Bom, gente, pior que eu acho que era exatamente o Goiere que estava um pouquinho mais não entendendo esse conceito. Para vocês que estão aí, como que tá essa questão do Atcas? Tá claro? Prudentópolis, Nova Teba, Lapa, Pinhão. Como que tá a questão do conceito do Atcas? Ficou mais claro? Quais que são as funções do Atcas dentro do desenvolvimento da biomecânica? Tá. Eu vou pôr na próxima tela, porque ela também ajuda nisso. Ah, mas aqui embaixo tá faltando, tudo bem. Quem tá faltando? Grupo Dentópolis. Como tá a questão do conceito? Pessoal? Nova Tebas, ok.
Prudentópolis. Ok, pronto. Lapa. Bom, gente, eu não tô tendo retorno aqui de Prudentópolis, Goerê não tá conectado, mas bom, vamos continuar, né? Na verdade, aqui também não tem tanto problema. Então, essa daqui, olha, essa tela que vocês estão vendo aí, na verdade, é uma de revisão só desses conceitos. Então, o ATCAS vai ser a recusa, um movimento de ir no sentido contrário, né? Um movimento que vai no sentido contrário do movimento. O possível é o desenvolvimento do movimento. O tórmus é o freio ou a suspensão. E o tótica é o ponto ou a conclusão. Então, isso, na verdade, vai compor o que o Merrill vai chamar de um ciclo de interpretação, que vocês estão vendo aí embaixo. ATCAS, possível, tórmus, tótica. Recusa, desenvolvimento, freio, suspensão. Que não está aparecendo aí para vocês é isso, na verdade. Recusa, movimento, desenvolvimento, que na verdade é possível e racursi, né, que eu falei, é o desenho e o desenvolvimento, freio e suspensão. Goerê, estamos esperando você. Espera só um minutinho, vamos ver se eles estão pegando aí. Estamos fora do ar, eu sei. Goerê, como que estão a questão dos conceitos? O ATCAS ficou mais claro? Os conceitos de ATCAS, possível, tórmus, tótica, para vocês está mais claro, gente? Todos, né, na verdade? Não só o Goerê que pediu para eu repetir, mas todo mundo tá claro esses conceitos? Não todos, não só o de ATCAS? Que escreve ATCAS, mas fala ATCAS. Respondam para mim também os outros. Boa parte de suas explicações. Tá. Gente, então vou repetir, tá? A questão do... Então, deixa eu até voltar aqui. Do ATCAS. Então, vamos tentar sintetizar aqui. Eu vou repetir. Então, o ATCAS, que é esse recurso da biomecânica de você fazer um movimento no sentido contrário antes de fazer o movimento em si, ele vai servir tanto para ser um impulso do movimento, né? Então, eu crio um impulso para ir para frente, por exemplo, quanto para eu, de alguma forma, ter um espaço de afinação coletiva do movimento. Porque já que o objetivo da biomecânica era desenvolver essa nova língua corporal, essa nova linguagem corporal, mas coletivamente, ou seja, para que várias pessoas falassem essa nova língua, porque que adianta se uma pessoa falar bem e o resto não falar, né? Todo mundo precisa falar com o corpo. Então, como que a gente faz para falar junto, em conjunto, para a gente experimentar em conjunto? O que ele fez com o ATCAS ele é um elemento que vai criar compartimentos de ação, na verdade, porque ele é todo o início, uma ação, outro ATCAS, outra ação, outra ATCAS, outra ação. Eu vou para frente, para ir para trás. Ele é esse elemento estranho que vai sempre me dizer, estou começando uma nova ação, vou para uma nova ação. Então, já que é coletivo, venha comigo. Se você não pegou, se você não conseguir pegar a ação desde o começo, espere o próximo ATCAS e vem comigo. Entende? É uma coisa assim. Mas como que isso vai ser na prática, né? Porque talvez fique um pouquinho mais claro. Eu vou fazer algo aqui que talvez ajude. Então, volto para essa tela. Olha só, eu vou fazer para vocês o que seria, né, a nossa próxima tela aqui, olha. Esse exercício está falando aqui, dátilo. Vocês estão ouvindo? Dátilo, vocês estão vendo aí? Deixa eu pegar aqui. Espera um pouco. Tá vendo aqui embaixo, ó, dátilo. Tem esses outros dois exercícios do bambu e da onda, mas eu vou pelo menos mostrar esse exercício do dátilo para deixar um pouquinho claro, eu acho, os outros conceitos. Então, ó, vamos aqui. Aqui está o conceito, ATCAS, possível, tórmus, tótica.
Ciclo de interpretação. Atkas, possío, tormos, tótica. O que é? Recusa, desenvolvimento, freio, ponto. Ok? Vou fazer o quê? Vou fazer o dátilo. O que é o dátilo? É uma frase de afinação corporal que é feita a cada início dos trabalhos de biomecânica. Vamos lá. Eu vou fazer, depois eu vou falar e fazer ao mesmo tempo. Fazer de frente. Essa frase corporal é para ser feita coletivamente. Fica meio estranho fazer sozinha, para que isso serve? Mas coletivamente, quando você faz isso, tem uma escuta, porque você não vai falar, vamos, todo mundo. Você tem uma escuta corporal. E essa escuta, de que horas começa, ela vai se dar exatamente porque a gente tem o Atkas no dátilo. Como que é o Atkas? Eu estou aqui, o dátilo em si, ele é esse movimento. Qual que é o Atkas dele? Isso. Atkas. Possío, tormos, tótica. Estão entendendo? De novo. É que vocês não me pegam. Deixa eu ver se eu virando aqui, vocês conseguem ver melhor o corpo inteiro. Calma. Calma. Vamos improvisar. Um pouquinho melhor? Então, ó, vou falando e vou fazendo. E Atkas, possío, tormos, tótica. Recusa, desenvolvimento, freio, ponto. Como que isso pode ser aplicado a uma ação? Vou pegar um copo. Recusa, desenvolvimento, freio, ponto. Vou beber. Recusa, desenvolvimento, freio, ponto. Vou tirar o copo da boca. Recusa, desenvolvimento, freio, ponto. Um pouquinho mais claro? Bom, eu vou... Vamos fazer o seguinte, calma. Vamos conversar só um pouquinho antes de ir para frente, senão não adianta também. Então, retomando. Esses conceitos de Atkas, possío, tormos, tótica, estão claros? Mais claros, pelo menos, agora? Lembrem-se que a gente ainda tem algumas semanas pela frente e temos a oficina prática. Isso vai ser, espero, ficar cada vez mais claro para vocês. Mas até agora, como que tá? Prudentópolis, sim. Pinhão, sim. Goiere, ok. Nova Tela, sim. Ótimo. Então, é isso. Daí, o que vai acontecer? Então, agora vamos para o que interessa aqui. Para a gente preparar... Deixa eu ver... Tá. No trabalho de biomecânica, deixa eu só deixar uma coisa clara, assim. Nas aulas de biomecânica do Meyerhold, não é um método, né, mas na verdade na prática dele, ele se preocupava principalmente em que, por exemplo, os atores chegavam lá, os dançarinos, inclusive, que eram práticas multidisciplinares, né, os intérpretes, artistas chegavam lá, o que eles faziam? Estudantes de arte, enfim, eles começavam por essa afinação corporal, pelo dátilo. Então, eles colocavam em roda
E daí sempre tinha um acompanhamento musical, normalmente com músicas do Chopin, enfim, músicas clássicas, mas principalmente alguns compositores em especial, eles usavam Chopin, alguns Mozart, alguns Beethoven. E ele fazia essa roda, todo mundo ficava quieto, nessa postura inicial, que é muito importante, viu, pessoal? Eu vou até adiantando para vocês uma coisa. Como a próxima semana vai ser de vocês fazerem uma prática, vocês vão saber, uma coisa muito importante é o começo da prática. É como eu estou antes de fazer os exercícios. E eu vou falar para vocês como vocês devem estar. Estão vendo aí? Pés paralelos, ó. Como eu faço para saber se meu pé está paralelo? Faço aqui. É mais ou menos essa abertura, essa linha de dentro tem que estar paralela. Joelhos semiflexionados, nunca assim, nunca. Não. Sempre aqui. E aqui, olha, o quadril não é para trás, assim, arrebitado, é encaixado. Encaixa o quadril. Como se você colocasse a bunda para dentro mesmo, literalmente. Não demais, depende, né? Tem gente que tem demais para fora, tem gente que tem demais para dentro. É bem encaixado mesmo, você tem que sentir o quadril encaixado na coluna, assim, como a coluna tem que estar reta. Então, como a gente tem o costume de ficar com os joelhos estirados, né, na verdade, as pernas, a gente normalmente desenvolve lordose, a maioria das pessoas. Então, quando a gente vai começar a fazer um trabalho corporal para a cena, seja ela qual for, na dança mais ainda, na verdade, é muito importante essa postura inicial, né? Essa postura de um corpo organizado que vai me proporcionar um relaxamento um verdadeiro relaxamento muscular. Porque quando os meus ossos estão encaixados, minha coluna está encaixada, o meu músculo pode relaxar. Quando não, ele vai estar tenso. Só que o problema é que como a gente está tão acostumado com a tensão, quando a gente encaixa, às vezes dói. Quando a gente encaixa e relaxa, às vezes dói. Então é aquela coisa, faz uma massagem e sai mais dolorido do que quando entrou. Por quê? Porque relaxar também dói. Bom, e daí então vai ser aqui, joelho, pé paralelo, flexionado, né? O corpo, o peito para frente, mas não assim nem assim. Braço ao longo do corpo e olhar no horizonte. Vou fazer de frente para vocês. Então é aqui, olhar lá no horizonte e olha, os ombros caídos, os braços caídos. Então eu estou aqui, o dátilo era isso. Primeiro todo mundo ficava assim, parado, olhando para todo mundo. E daí, de repente, fazia coletivamente esse movimento, né? O movimento do dátilo que vocês viram eu fazendo. Então era feito coletivamente, tá? O movimento. E aí tinha essa afinação corporal. E como que é? Como eu bato duas palmas, como que a gente percebe se a gente está fazendo junto ou não, quando a gente está muitas pessoas, se as duas palmas são feitas juntas, a gente ouve. Por isso que é uma afinação literalmente, é uma afinação musical corporal, literalmente. Tá? Muito do desenvolvimento da biomecânica era através da relação com a música. Inclusive a partitura da música, a escrita da música, interferia numa partitura corporal. Como eu escrevo os movimentos, a sequência de movimentos que eu faço com o meu corpo. Essa era uma das questões. Então é o seguinte, a gente já está 8 horas, estou um pouco preocupada em vocês poderem perguntar, para depois poderem, inclusive, desenvolver a atividade que eu quero propor, né? Então, em vez de eu entrar na questão dos movimentos de preparação corporal do bambu, da onda, como a gente vai fazer também isso nas oficinas aí, não tem tanto problema. Porque, para mim, nesse momento, o mais importante é vocês me dizerem e a gente conversar se esses conceitos aqui, né, estão claros. O conceito também do dátilo, e que, na verdade, tem a ver com essa preparação para os etudes, mas se os etudes não estiver muito claro, não tem tanto problema, porque a gente não tem como entrar muito nele agora.
O mais importante, então, é que esses princípios... Oh, meu Deus, calma. Que esses princípios do movimento estejam claros. Isso sim é o mais importante para essa aula agora. Que vão ser os princípios que vão estar em tudo, inclusive no dátilo. E que vão estar no Zetude. Então eu tenho duas perguntas para vocês me falarem ainda aqui, né, na nossa conversa, na nossa aula. Uma, vocês, como que tá? Vocês estão entendendo como que é esses princípios do movimento, esses conceitos? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta, vocês, a utilização do dátilo, por quê, para que serve o dátilo, o que significa essa questão dessa afinação corporal, também ficou clara? Então, vamos aí. Escrevam-me. Uhum. Tá, tô ouvindo tudo que todo mundo tá falando, já vou tentar melhorar aqui, esclarecer algumas questões que estão colocando. Tá. Então, ó, pessoal, pelo que eu estou entendendo, tá claro, tá mais claro, mas tem que ser ainda mais trabalhado. Claro, obviamente tem que ser mais trabalhado, né? É um conteúdo novo. Mas, ao mesmo tempo, eu quero entender, quero saber se desse conteúdo... Outra pergunta que eu esqueci de fazer. Vocês viram os vídeos que estão na unidade dessa semana, a terceira unidade? Vocês viram os vídeos que tem a realização do exercício do bambu, do exercício da onda, do exercício do bastão, e tem um estudo também, o estudo do atirando a pedra. Vocês viram isso? Tá. Ok. Então, gente, é muito importante ver os vídeos, viu? Muito importante mesmo. Eu tô vendo aqui, espera só um minutinho, porque o que seria mais interessante seria se a gente conseguisse ver juntos agora, talvez. Deixa eu ver aqui, espera só um minutinho. Karen? Uhum. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui.
Deixa eu ver. Juliana, deixa eu ver. Juliana, tá me ouvindo? Cadê? Juliana, tem como a gente ver em conjunto um vídeo do YouTube agora, para ficar um pouquinho mais claro? Se eu passar o link, não sei se dá para passar o link para você ou se eu consigo compartilhar com ele. Juliana, você está me ouvindo? Vocês aí conseguiriam, né, entrar no link do YouTube. Será que a gente conseguiria ver, então, se eu passo o link, vocês abrem o YouTube e veem, começam a ver esse vídeo e eu falo um pouquinho, que eu acho que fica um pouquinho mais claro no vídeo? Poderia ser? A gente podia experimentar isso? Ó. Aí está o link. Então, qual que é a minha proposta? Que vocês abram esse link. Eu também vou abrir aqui com vocês. Se possível, deixa não a tela inteira, que daí vocês me veem e a gente vê o link junto. Vocês estão vendo aí o link? Estão conseguindo, gente? Só fala isso. Pessoal? Pessoal? Ah, calma. Ai, desculpa. Colei no lugar errado. Aqui, ó. Não apareceu o link. Tá, ok. Tá, então abre aí o link, dá play. Não? Por que não? Lapa. Vocês não conseguem abrir o YouTube aí? Agora sim, tá. Então abram o YouTube, abriram, tá. Vamos fazer o seguinte, a gente dá play todo mundo junto, porque daí vai rolando o vídeo e eu vou falando, entendeu? Fazer um bem bolado aí. Então vamos lá, todo mundo tá aberto, vamos dar o play, beleza? Tá, essa é uma demonstração do Bogdanov. Não vejo, o que não vê, Prudentópolis? Calma, parou tudo. Não vê o link? Vocês não conseguem abrir o link? Ah, não vê o link? Vou pôr de novo, então, ó. Ó, apareceu Prudentópolis? Ó, então abre aí. Abre esse link. Ok, então vamos dar play. Deu play. Ó. Dos primeiros 12 segundos, 13 segundos. Vê 13 segundos e para. Por quê? Porque os 13 primeiros segundos, no segundo 13 acabou o dátilo. Daí a gente volta no segundo 8. E exatamente esse movimento que o Gennady Bogdanov está fazendo é o dátilo. Conseguiram ver? É exatamente do segundo 9 ao segundo 12 do vídeo. Estão vendo? Oi? Estão vendo? Eu vou até tirar aqui, parar o compartilhamento aqui da minha tela, para vocês poderem só ter aqui o link. Vocês viram, gente? Pararam no segundo 12? Pessoal? Não, mas não vê o vídeo inteiro, gente. Para no segundo 12, por favor. A gente vai ver várias vezes o dátilo. Vamos primeiro entender essa questão do dátilo, porque é isso que vocês escreveram que está mais difícil e também é isso o nosso foco agora, entender no dátilo os princípios do movimento. Viu uma vez? Volta lá no segundo 9.
Paramos no 12, ok. Volta no 9. Vê mais uma vez. Olha, ele vai para trás, vai para frente, bate as duas palmas, parou. O que ele faz? Quando ele está indo para trás, ele está fazendo atkas. Quando ele vai para frente e para cima, é o desenvolvimento do movimento. Bateu duas palmas, por quê? O dátilo é essa afinação coletiva. Ele está fazendo sozinho, mas na verdade é uma afinação coletiva, entendem? Então, é como se tivesse várias pessoas, o dátilo serviria para quê? Todo mundo está junto, vamos começar junto, mas em vez de a gente falar, vamos começar agora, a gente cria uma sequência de movimentos corporais sonoros, porque ele bate palma, para que todo mundo esteja entendendo que depois disso vai começar o etude, vai começar os estudos, né? Isso é a frase de afinação. É como se eu pegasse uma orquestra de violão, uma orquestra de viola, uma orquestra em geral. O que a gente faz? O maestro, o que ele faz? Ele vai lá na frente de uma orquestra e faz alguns movimentos que querem dizer que eles vão afinar coletivamente. Só que não teria o dátilo, ele é um movimento que todo mundo sabe, um movimento físico e sonoro, para não ter ninguém precisando falar, vai começar agora, ninguém falando ninguém falando nada. É para ser coletivo, uma escuta coletiva. Ficou um pouquinho mais claro? Tá. Ficou um pouquinho mais claro? Imagino que sim. Vamos fazer o seguinte, então antes de eu passar a atividade que vocês vão realizar, voltem esse vídeo, deixem alto aí para vocês e vejam o vídeo inteiro, que daí eu quero só comentar mais algumas coisinhas. Então podem ver, o vídeo tem 7 minutos, certo? Põe aí play. Aliás, desculpa, inteiro não, até o minuto 4. O etude ele vai durar mais ou menos uns 3 minutos no máximo, tá? Espero que vocês estejam vendo. Pronto, dura exatamente 1 minuto e 51 segundos. Todo mundo viu? Todo mundo viu, parou o vídeo, seja lá onde vocês estiverem. Parem o vídeo e... Hello? Ok? Pinhão ok? Pinhão tá bem disciplinado. O que mais? Lapa? Ok, todo mundo então, beleza. Pararam. 1 minuto e 50 segundos, ok? Vamos voltar o vídeo lá. E eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês viram agora o estudo, o etude, que ele chama sempre, ele fala essa palavra sempre em francês, o estudo atirando a pedra, certo? Vocês perceberam como a ação completa
digamos, né, essa grande parágrafo chamado Atirando a Pedra, parágrafo corporal, é composto por várias frases, de várias pequenas ações, e cada uma dessas frases tem o seu próprio atkás, possío, tormos, tótica. Vocês perceberam isso? Vocês querem ver de novo apenas esse estudo para ver se vocês conseguem identificar no movimento do Bogdanov, que faz perfeitamente esse estudo, onde que está esses elementos do movimento? Vocês conseguem identificar? Ok, conseguiu, Goierê. E o resto, pessoal? Tá. Vocês querem ver mais uma vez ou não precisa? Vamos já partir para a atividade? Não precisa. Tá bom. Beleza. Então é o seguinte, gente. Calma. O que eu quero... Mais uma... Calma, então não, nem todo mundo. Mais uma vez. Então, vamos ver mais uma vez. Dura 1 minuto e 50 segundos. Acho que não é 2 minutos que vai mudar a nossa vida, né? Então, por favor, coloquem de novo o pessoal aí. Todo mundo. Pode dar o play. Tenta ver se consegue perceber melhor isso dessa vez. Quando vocês acabarem de ver, vocês me avisam. Ok. Bom, todo mundo viu de novo. Eu vou mostrar uma coisa rapidinho. Vocês estão me vendo, né? Só para não ter dúvidas. Ó. Vou falar enquanto eu faço. Quais são os 3 primeiros movimentos desse estudo? O dátilo não é parte do estudo, é apenas o começo, a afinação. Qual que é o primeiro movimento? As caras, possível, torno, tótica. Em português. Recusa, desenvolvimento, freio, ponto. Recusa, desenvolvimento. Não vou fazer tudo aqui, tá? Daí, freio, ponto. Entenderam? De novo. Recusa, desenvolvimento,
freio, ponto. Recusa, desenvolvimento, freio, ponto. Ficou mais claro? Como? Dentro de um grande parágrafo, chamado Atirando a Pedra, tenho frases, dentro dessas frases eu tenho elementos desse princípio dos movimentos, né? Princípio do movimento, na verdade. Ficou claro? Sim, beleza. Então, qual que é a atividade? Vocês vão escrever individualmente quais são os princípios do movimento que a gente trabalhou hoje e para que, qual a função deles, qual a função que você entendeu que eles têm no processo de conscientização corporal. Então, vou escrever essa pergunta, essas duas. Cadê? Quais são... coloca na plataforma? Tá, então eu vou ver com a Karen, a gente coloca direto na plataforma, tá? Pessoal, você tem alguma dúvida? Fora, na verdade, isso já vai ser trabalhado agora, né? Acho que agora a gente se encontra novamente nas oficinas, que daí vai ser uma experimentação muito melhor da prática, tá? Então, para quando a atividade? Então, o que eu entendi é que vocês têm que fazer agora já. Deixa eu até perguntar então para a Karen, porque tinham me falado que era algo que vocês iam fazer nesse exato momento aí. Onde vocês estão? Espera. Calma, deixa eu ver aqui. Ela está escrevendo. Sábado é Lapa? Até domingo, por favor. Isso. Não, então, calma, gente, porque eu tenho que perguntar, porque isso já não é uma decisão minha, se a atividade é para hoje ou não. Pelo que eu entendi, é obrigatório que seja para hoje. Então, espera um pouco, eu tenho que perguntar. Quanto a som, sim, eu preciso de som. Computador, tudo bem, se não tiver. Que Prudental? Para CD ou pendrive? Para CD pode ser só. Só um minutinho, deixa eu falar aqui, rapidinho. Eu acho que é verdade. Mas como que a gente coloca? Vai ter que primeiro colocar uma descrição lá. Tá. Pessoal, essa atividade é para ser feita hoje, então. Eu vou colocar agora na plataforma. Isso também eu acho que é melhor para vocês, porque acho que é uma pergunta, enfim, uma reflexão bem simples e, ao mesmo tempo, que vai ser muito melhor se vocês fizerem agora do que se vocês fizerem depois, porque está mais fresco na cabeça de vocês, né? Então, eu vou colocar agora na plataforma e daí vocês façam. E como que eles passam? Hoje mesmo eles postam hoje, tá? Então, é isso. Muito obrigada. Nos vemos nas oficinas. Tchau.